Olá, eu sou o professor Thales e nessa aula a gente vai aprender sobre queda livre e lançamento vertical. E a primeira coisa que você tem que saber é que para esses movimentos nós sempre vamos desprezar a resistência do ar. Professor, mas por que isso, né? Por que o ar fez de tão ruim para sempre ser desprezado? Bom, na verdade, a gente tem que desprezar a resistência do ar para facilitar os cálculos. Caso contrário, as questões seriam infinitamente mais difíceis de se resolver. Mas também porque na prática, em muitas situações cotidianas, a resistência do ar é sim desprezível, é irrelevante para se estudar o movimento. Se você pega, por exemplo, uma pedrinha, joga uns 2 metros para cima e pega de volta, a resistência do ar nesse movimento foi tão fraca que não faz a menor diferença. Então, dependendo da massa do corpo, do tempo de movimento, o ar é de fato desprezível. A não ser, claro, que você esteja falando de um míssil, de um avião, né, de algo que se move realmente muito rápido por um longo tempo. Aí sim, a resistência do ar não pode ser tão desprezada, mas no final a gente sempre despreza de qualquer jeito, tá? Bom, começando pela queda livre, né? O que você tem que saber aqui da queda livre? Bom, primeiro, velocidade inicial é 0. Tá? Só pode ser chamado de queda livre se o corpo é abandonado, se ele começa aqui do repouso. E também a gente pode afirmar que a aceleração será constante e igual à aceleração da gravidade. Mas vou te provar por que isso é verdade, tá? Por que a aceleração vai ser sempre igual à gravidade, independentemente da massa. Se você está jogando uma massa pequena ou uma massa maior, a aceleração na queda livre sempre será igual ao g. Bom, uma vez que não tem resistência do ar, a única força que atua sobre essa pedra, sobre esse corpo, é a sua própria força-peso. Não tem mais nenhuma outra força a não ser a força-peso. Logo, aplicando a segunda lei de Newton, olha só o que acontece. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. No lugar da força resultante, coloca aqui a força-peso, que por sua vez é calculada pelo produto da massa e da gravidade. Olha aqui a mágica acontecendo agora. Cortou a massa dos dois lados, não vai depender da massa. E a resposta é que a aceleração, de fato, é sempre igual à gravidade. O nome correto desse Gzinho é campo gravitacional, mas que acabou se popularizando por aceleração da gravidade, porque um corpo em queda livre, submetido apenas à força-peso, sempre vai ter uma aceleração que coincide com a gravidade, tá? Na superfície da Terra, você deve saber que isso é de 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente, tá? 10 metros por segundo ao quadrado. No valor mais exato seria 9,8, mas dificilmente isso aparece nas questões para não dificultar muito os seus cálculos. Ok, então sabendo disso, uma vez que a aceleração vai ser sempre igual à gravidade, perceba que se trata de um movimento uniformemente variado, pois tem uma aceleração escalar constante. E aí você vai resolver como se fosse um carrinho começando parado e que tem uma aceleração constante para frente. Se ele perguntar o tempo, deslocamento, velocidade, tudo você obtém através das equações do move. Não tem que ficar decorando fórmulas novas só porque se trata de uma queda livre. Não tem fórmulas do movimento de queda livre, tá? Isso não faz sentido. Talvez você já tenha visto por aí a fórmula do tempo de queda. O tempo de queda no movimento de queda livre é raiz de 2h sobre g. Aí você começa a ocupar sua cabeça, né? A ocupar sua mente com tanta informação necessária, você começa a ocupar sua cabeça com esse tipo de informação. Não precisa. Isso vem da própria análise de deslocamento. Posição final é igual a posição inicial mais V0t mais AT² sobre 2. Vamos lá, pensa comigo, quem vai ser a posição final? Aqui é importante você ter um referencial bem definido, tá? Se a questão não te deu o referencial, escolha você mesmo. Eu, professor Thales, gosto bastante de colocar o referencial no chão e apontando para cima. Então aqui está meu eixo vertical, meu eixo Y, ok? A posição 0 vai estar aqui no chão, beleza? E a posição inicial eu vou dizer que é igual a H. Ele saiu de uma posição H acima do zero, né? Acima do chão. Então, quem que é a posição final e quem que é a posição inicial? Toma cuidado, hein? A posição final é o chão, que é igual a zero. Então, aqui vai ficar 0 igual a S0, que é a posição inicial, que vale H. Beleza. E a velocidade inicial? Bom, ele começou parado, né? Então, isso aqui tudo vai dar 0.
Já facilita muito nossa conta. E agora toma cuidado com a aceleração. Eu falei que é igual à gravidade, né? Só que peraí, uma vez que eu coloquei o referencial para cima, corrigindo o que eu tinha colocado antes, a aceleração é menos a gravidade, tá? Seria menos 10 metros por segundo ao quadrado. Não confunda essa questão do sinal. Professor, mas eu vi um vídeo, eu vi uma resolução em que o cara colocou mais 10, né? Nunca vi ninguém colocando esse menos 10. Bom, é uma questão de escolha. Eu escolhi o chão como sendo a posição 0 e meu eixo apontando para cima. Você pode muito bem colocar o referencial para baixo e trabalhar com todos os valores positivos, tá? Não muda nada, fique à vontade. Eu, particularmente, vou colocar sempre a aceleração para baixo como sendo negativa. Então fica menos gt² sobre 2. Ok, aí só manipulação algébrica agora, né? Passa esse termo negativo para o lado esquerdo da equação, ficando positivo. E agora isola o tempo, por exemplo. No final, tirando uma raiz quadrada, fica 2h sobre g. Tudo isso na raiz. Ah, professor, tá aqui, ó. Essa é a chamada fórmula do tempo de queda. Você tem que ficar realmente decorando isso. Percebe que você consegue descobrir esse valor tendo as equações do move, tendo aqui a equação da posição. Então, se você sabe calcular deslocamento, posição para move, você sabe calcular deslocamento, posição para queda livre. No final, é a mesma coisa. Ah, professor, mas ele perguntou velocidade final, né? Ele quer saber a velocidade do corpo ao chegar lá no chão, né? Um pouquinho antes de colidir com o chão. E agora, o que eu faço? Ué, velocidade pro move. A gente sabe que a velocidade é igual a V0, velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Só fazendo as substituições, ó. No lugar da velocidade inicial, coloca 0. No lugar da aceleração, fica menos g. No lugar do tempo, você já sabe que é raiz de 2h sobre g, né? Então vai ficar aqui que a velocidade é menos g vezes raiz de 2h sobre g. Aí você pode colocar esse g dentro da raiz, fica um g ao quadrado, né? Fica assim, ó, menos g², 2h sobre g. Um g de cima corta com g de baixo, então a velocidade final do corpo é raiz de 2h sobre g. De 2gh, perdão, né? Ou 2hg. Tá aqui, ó. Sendo que esse sinal de menos que apareceu na frente é porque essa velocidade vai estar para baixo, então faz todo sentido, né? Se ela está para baixo, faz sentido que a minha resposta final seja menos algum valor, né? Menos tantos metros por segundo. Ah, professor, mas e a equação de Torricelli? Pode usar também, para ganhar tempo, né? Para você não ter que perder tempo calculando o tempo, você pode usar que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2a delta s. Pode fazer aí, ó, você vai descobrir que a velocidade final é a raiz de 2gh. Então, quero que você entenda de uma vez por todas que não tem que memorizar coisas novas para uma queda livre. Você não tem que aprender muita coisa nova sobre a queda livre. Só entender quais são as propriedades. E agora, the jump of the cat é você conseguir, na verdade, calcular coisas de cabeça. Aqui sim é o que vai te diferenciar da concorrência, vai te fazer resolver a prova muito mais rápido que os seus concorrentes. Vamos colocar uma aceleração de menos 10, né? Supondo que estamos na superfície da Terra. Então aqui vai ficar a aceleração de menos 10 metros por segundo ao quadrado, o que significa na prática que ele está ganhando uma velocidade de 10 metros por segundo para baixo por segundo. Isso que significa uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Se ele começou parado, então após 1 segundo de movimento, ele já estaria com velocidade de menos 10 metros por segundo. Esse menos porque é para baixo. E depois de mais 1 segundo, então já seria menos 20 metros por segundo. E assim por diante. No finalzinho, né, no terceiro segundo, né, ele já estaria a 30 metros por segundo. E suponha que aqui ele chegou no chão, tá? Com velocidade de 30 metros por segundo. Após 3 segundos de queda, suponha que ele chegou no chão. Você consegue calcular, então, de cabeça qual foi a altura, né? Qual a altura que ele foi abandonado? Ou você calcularia, por exemplo, qual a distância que ele percorreu entre a primeira e a segunda posição, entre a segunda e a terceira, enfim, tudo isso dá para ser feito pelas equações do move. Mas eu quero treinar você agora com alguns cálculos mentais, de acordo com o que a gente sabe de atalhos, né, de macetes dentro do movimento uniformemente variado. Eu quero começar com a ideia de velocidade média. Se eu pudesse transformar toda essa queda em um movimento uniforme,
né, como se a pedra tivesse caído o tempo todo com uma velocidade constante, quanto que seria? E aí, você tá gostando do vídeo? Então deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser aprender física comigo em um curso completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e tchau! Essa velocidade média, né? Como é que a gente poderia transformar um move em um movimento uniforme? Basta pegar a velocidade inicial e a velocidade final. Pega aqui esse zero, ele começou a 0 metros por segundo, e faz uma média aritmética desse valor com a velocidade final, que é de 30 metros por segundo. Poxa, fica bem fácil de calcular isso, né? A média entre 0 e 30 é 15. Menos 15, vai, já que tá para baixo, né? Então é como se ele tivesse caído o tempo todo a menos 15 metros por segundo. Você está transformando mentalmente, claro, né? Apenas na sua imaginação, uma velocidade variável, um movimento uniformemente variado, como se fosse um movimento uniforme. E demorou 3 segundos, né? Agora faz de cabeça aí, vai. A 15 metros por segundo, qual distância que ele percorre depois de 3 segundos? Então daqui até o final, ó. Vai contando nos dedos. Pode contar nos dedos, não tem problema não. Ó. Primeiro ele anda 15, depois mais 15, depois mais 15. 15, 15, 15. No final nós temos 45 metros. E essa é a resposta correta. Então, depois de 3 segundos, você já faz de cabeça. Opa, 3 segundos, ele começou no 0, chegou a 30 metros por segundo. A velocidade média foi de 15 metros por segundo por 3 segundos. Andou um total de 45. Claro que de primeira você não vai sair fazendo tão rápido assim, né? Tudo de cabeça. Pode ir pro papel, né? Faz um desenho, tenta entender tudo que está acontecendo. Mas depois, com a prática, você vai olhar e vai dar risada nesse tipo de questão. E tem outro jeito ainda melhor, viu? Se você não gostou muito dessa técnica, vamos para aquela relação de Galileu. Vamos usar aqui a proporção de Galileu. Suponha que você foi lá e calculou nesse primeiro segundo, né, do instante 0 até o primeiro instante, ó, que ele percorreu 5 metros. E, mais uma vez, isso daria para ser feito pela ideia de velocidade média. Para saber que isso aqui foi de 5 metros, você pega a média aritmética entre 0 e 10, vai dar 5, né, vai dar 5 metros por segundo. 5 metros por segundo depois de 1 segundo, andou 5 metros. Beleza, faz demais. Então você já sabe que no primeiro segundo de queda ele andou 5. Mas se é um move, vamos usar a proporção de Galileu, que é x, depois 3x, 5x. Lembra que é sempre o múltiplo ímpar do que ele andou anteriormente? Então se ele começou andando 5 metros, aqui no próximo segundo seria 3 vezes 5, né? É o triplo do que ele andou antes. Então aqui ele andou 15 metros. Ah, legal. E o próximo intervalo, no próximo segundo, ele anda 5x, o quíntuplo daqueles 5 metros. 5 com 5, 25 metros. Pronto, soma tudo. 5 mais 15 mais 25, temos um total de 45 metros. Então é isso que eu quero que você entenda, tá? Queda livre não tem segredo, tá? Não tem segredo. Nada mais é do que um move, mas que você pode começar a pegar as manhas para resolver de cabeça, para resolver as questões de uma forma muito mais rápida e também com mais confiança, certo? Vamos finalizar com o lançamento vertical, que na verdade é bem parecido com a queda livre. Se você perceber, tem uma queda livre aqui no lançamento vertical. Você joga o objeto para cima, ele freia, para instantaneamente e depois ele começa a cair como se fosse uma queda livre. De novo, qual é a única força que atua no objeto durante todo o movimento? Se eu fosse desenhar aqui a força, ó, seria sempre a força-peso. Teria aqui um peso para baixo, aqui também peso para baixo, peso para baixo. No ponto mais alto, ainda teria o peso para baixo. Ah, professor, ele está em equilíbrio no ponto mais alto. Não, no ponto mais alto ele não está equilibrado, não. Tem força resultante, e se tem força resultante, isso não pode ser chamado de equilíbrio, tá? Ele fica momentaneamente parado, em repouso, que não significa que a força resultante é zero no ponto mais alto. Então, se a única força o tempo todo foi o peso, mais uma vez, a aceleração vai ser igual à aceleração da gravidade. Simples assim. E se você está pensando, professor, mas para arremessar o corpo teve uma força para cima. Ok, mas a gente só estuda depois do lançamento, ok? Pós-lançamento. O objeto já saiu da mão da pessoa,
aí sim a aceleração vai ser sempre para baixo e de 10 metros por segundo ao quadrado. Ou melhor dizendo, menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então já deixa eu anotar aqui do lado. Essa vai ser a primeira coisa importante. Aceleração menos 10. Ou, para ficar mais genérico, né, menos g. Vai que a questão fala que está na superfície da Lua, né, na superfície de Júpiter. A gravidade depende, claro, do local que você se encontra. Bom, vamos colocar agora os valores bem simples, né? Igual eu fiz da outra vez. Suponha que a velocidade inicial foi de mais 30 metros por segundo. Então ele foi lançado para cima com velocidade de 30 metros por segundo. Então, inicialmente, como ele vai para cima, mas a aceleração da gravidade é para baixo, ele perde velocidade. O movimento vai ser freado, vai ser retardado, tudo bem? A cada segundo ele perde 10 metros por segundo. Então aqui, ó, na próxima fotografia, já estaria apenas a 20 metros por segundo. No próximo segundo, apenas a 10 metros por segundo. Até que no ponto mais alto, obrigatoriamente, a velocidade é igual a zero, tá? Então essa característica é comum tanto na queda livre, que já sai do ponto mais alto, né? De certa forma, ele já sai do ponto mais alto, quanto no lançamento vertical. No ponto mais alto, a velocidade tem que ser zero. Eu fiz ele indo um pouquinho para a direita, né? Eu fiz essa voltinha para a direita só para poder desenhar mais fácil, porque senão a pedra ia e teria que voltar na mesma trajetória, ia ficar um desenho em cima do outro desenho, não ia ficar muito legal não, tá? Esquece essa curvinha é só didática, tá? Na prática ela sobe em linha reta e desce sobre essa mesma reta na qual ela subiu, com as mesmas velocidades, só que agora no sentido contrário, e por isso que, mantendo o referencial para cima, eu vou colocar menos 10 metros por segundo, menos 20, menos 30 e assim por diante. Mais uma vez, eu estou mantendo sempre meu referencial para cima. Alguns alunos e até mesmo alguns professores, né, que eu já vi em alguns materiais, eles gostam de colocar o referencial primeiro para cima e depois que ele atinge o ponto mais alto, trocar o referencial para baixo. E aí você meio que resolve a questão de forma dividida, né, em duas partes. A primeira parte, referencial para cima, a segunda parte, referencial para baixo. Tudo isso para não trabalhar com valores negativos. Tudo bem, não está errado, né, pode fazer dessa forma, mas eu particularmente não gosto de confundir. Eu não gosto de ficar trocando o referencial. Eu sempre vou manter o meu referencial para cima e ponto final. Vou até desenhar aqui para não ter erro. Ó. O meu eixo Y, assim como eu fiz anteriormente, aponta para cima, com o valor 0 aqui no chão, tá? Posição 0 aqui no chão. Por isso que o ponto mais alto terá uma certa altura H. Vou colocar aqui, ó, H de altura máxima alcançada pelo objeto. Ok, o que a gente pode então afirmar sobre esse movimento? Vamos lá, vamos pontuar aqui algumas coisas. Primeiro, classificação. Durante a subida, movimento retardado. Parou momentaneamente no ponto mais alto. Isso não é equilíbrio, tá? É um repouso instantâneo, que é diferente de ficar em equilíbrio. Ficar em equilíbrio seria ficar parado ou ficar com a velocidade constante. E depois ele desce no movimento acelerado, ganhando velocidade. Dá para usar a relação de Galileu, né? Tanto na subida quanto na descida, só que o ideal é sempre pensar na descida. Se o movimento for nivelado, professor, como assim? Se ele sai de uma altura, no caso pode ser o 0, né, no chão, e ele volta para essa mesma altura. Então, nivelado, ele sai de um nível e volta para o mesmo nível. Às vezes você pode usar simetria para resolver a questão. Se você sabe o tempo de queda, vai ser o mesmo tempo de subida. Ah, professor, ele demorou 3 segundos para cair. Mas se ele demorou 3 segundos para cair, foram 3 segundos para subir. Considerando, claro, o mesmo nível na saída e na chegada. As velocidades também vão ter essa simetria. Então, você sabe a velocidade inicial, vamos supor que ele te deu esses 30 metros por segundo, informação dada no texto. Se voltar para a mão do garoto, tem que voltar com 30, só que com valor oposto, né, já que está no sentido oposto também. E assim por diante, pode usar as fórmulas do move. Professor, eu quero saber a velocidade no instante t4. Então bota aqui, ó, velocidade no instante t4. Isso é igual a v0 mais a aceleração vezes tempo. Aí você tem aqui o v0 de 30 metros por segundo. A aceleração de menos 10 metros por segundo ao quadrado. Supondo que o instante t4 seja de 4 segundos, por exemplo. Então, bota aqui um 4. Isso vai dar velocidade 30 menos 40 de menos 10
metros por segundo. Pronto, tcharam, se descobriu que nesse instante 4 a velocidade é de menos 10. Ah, professor, eu quero saber em que momento ele alcançou a altura máxima. Pensa comigo, em que instante ele chegou no ponto mais alto? O ponto mais alto não é quando a velocidade é igual a zero? Não tem que ficar decorando fórmula, não. Volta para o move, use as equações do move. Poxa, no ponto mais alto a velocidade vai para zero. Então, deixa eu botar aqui a fórmula da velocidade, né, função horária da velocidade, mas eu quero saber em que momento, tcharam, isso aqui vai ser igual a zero. Pronto, bota aqui o 30, velocidade inicial, a aceleração de menos 10, o tempo você quer descobrir, passa positivo, mais 10t, que é igual a 30, tcharam, você encontra que o tempo é de exatamente 3 segundos. Ah, então depois de 3 segundos subindo, a velocidade é igual a zero. Então ele para depois de 3 segundos e assim ele começa a descer. Ah, não, mas agora eu quero saber o quanto que ele subiu nesses 3 segundos. Beleza, pega aqui a equação do move, mas para deslocamento. V0t mais at quadrado sobre 2. Você já descobriu que o tempo era de 3 segundos? Então agora é só colocar os valores. Velocidade inicial, 30 metros por segundo. Tempo de 3 segundos. Aceleração menos 10, tempo de 3 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Isso vai dar, ó, 3 com 30 vai dar 90. Aqui fica mais com menos, que dá menos, né? 3 ao quadrado dá 9, 90 dá 9 com 10 dá 90, com 2 dá 45. Então 90 menos 45, tcharam, o deslocamento dele para cima vai ser de 45 metros, o que significa que para baixo também vai ser de 45 metros. Enfim, acho que deu para entender a ideia. Não vou encher você de fórmulas aqui, tá? Macetes, tempo de queda, não. Use as fórmulas do move e, se preferir, use aqueles cálculos mentais de velocidade média, de proporção de Galileu. Isso sim eu recomendo. Agora, ficar decorando, memorizando fórmulas específicas que só servem ou para queda livre ou que só servem para o lançamento vertical, não vejo nenhuma utilidade. Bom, espero que tenha ficado claro. Muito obrigado e até a próxima aula.